Olá, pessoal. Sou o professor Márcio de Bois. Pela ordem, vamos analisar hoje uma questão que caiu no 17º exame da OAB, no Sistema Unificado da FGV, no tocante à relação em direito empresarial. Vamos à questão. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Alternativa A. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica, com responsabilidade limitada ao valor das cotas integralizadas. B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta anual de até R$100 mil. C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou a circulação de bens e de serviços. Empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. E D. Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercância. E empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos do comércio. Então, nesse sentido, nós temos a fundamentação adequada a ser aplicada. Precisamos primeiro checarmos as bases da teoria geral do direito empresarial para correlacionarmos ao tema questionado. Direito empresarial, o que era antes tido como direito comercial e hoje foi incorporado no direito empresarial, é o ramo do direito que tem por objetivo, portanto, a finalidade da regulamentação da atividade econômica daqueles que atuam na circulação ou na produção de bens e principalmente na prestação de serviços. Isso ocorre, pois tais modificações do atual Código Civil e vigente se concretizaram com a inclusão do quê? Dos títulos de crédito e de um livro destinado especialmente ao direito da empresa, portanto, às atividades do empresário e, consequentemente, da pessoa jurídica, conhecido como Livro 2 do Direito de Empresa, nos artigos 966 ao 1195 do atual Código Civil. Para tanto, e fazermos uma análise mais aprofundada da situação, coloquei na lousa algumas questões importantes. Acompanhe comigo o raciocínio. Muito bem, pessoal. Verificaremos, portanto, as diferenças do que era e do que ocorria anteriormente no direito oficial para o que temos hoje na atual disciplina do direito empresarial. O direito empresarial trabalha sobre a teoria da empresa, aonde que a mesma se encontra? No livro 2 do Código Civil, conhecido como direito de empresa. Os artigos que envolvem e que estão presentes no livro 2, começa esta leitura no artigo 966 do Código Civil até o artigo 1195 do mesmo, onde inicialmente nós temos o conceito do empresário, que está firmado no artigo 966, frise-se caput do Código Civil, e que este empresário nada mais é do que o agente fundamental e formador da sua empresa, portanto, da sua ferramenta de trabalho, do seu estabelecimento comercial, que nada mais é do que a pessoa jurídica. E esta pessoa jurídica, tida como a empresa, trará não somente a produção e a circulação de bens materiais e também aquilo que nós temos como produtos, mas principalmente nós temos hoje a prestação de serviços. Então, não vamos esquecer, pessoal, a prestação de serviços hoje é latente e presente como atividade empresarial. Em contrapartida, de forma bem diferente, anteriormente à vigência do livro 2 da Teoria da Empresa, que está aplicada no nosso atual Código Civil, nós tínhamos a disciplina do direito comercial.
O direito comercial tratava sobre um agente que agia e exercia atividade de mercância, chamado de comerciante. O comerciante, ele era regido pela Lei 556 de 1850. Pasme, pessoal, 1850 não. Estamos fora da nossa realidade empresarial, bem como também da nossa atividade funcional da empresa. O antigo, portanto, ordenamento jurídico que era regido pelo Código Comercial, foram revogados os artigos 1º ao 456 daquele diploma legal e hoje absorvidos, portanto, pelo nosso livro 2 do Código Civil, aplicando a teoria da empresa. Anteriormente, o que estava no Código Comercial era chamado de teoria dos atos de comércio para o comerciante que apenas trabalhava sobre a situação de atos de mercância. O que seriam atos de mercância? Atividade única e exclusivamente para produção, circulação e negociação de produtos, de mercadorias, de bens, mas não envolvia a prestação de serviços. Então, quem produzia e fabricava de forma artesanal ou de forma industrial, mas apenas produtos, mercadorias e bens que eram vistos apenas na forma material, até, portanto, a aplicação do antigo Código Comercial, antes da vigência do nosso Código Civil do direito da empresa, era tido a pessoa do comerciante o responsável por essa situação. Hoje não. Hoje a teoria dos atos do comércio evoluiu para a aplicação dos artigos 966 ao 1150 do Código Civil, o que temos hoje, portanto, como o conceito de empresário, que está presente no caput do artigo 966 e necessariamente a pessoa mais importante para a formação e necessariamente o investimento para a atividade do seu estabelecimento empresarial, que nada mais é do que a sua empresa, a pessoa jurídica por ele formada. Voltemos, portanto, à evolução da nossa explicação. Veja, então o direito empresarial precisa abastecer-se de algumas situações complementares em relação à norma, em relação à fundamentação jurídica do nosso ordenamento jurídico pátrio, para continuarmos, portanto, com a nossa explanação e a resposta certa da questão formada pela OAB. Se não, vejamos. A autonomia do direito comercial, o que hoje nós temos, portanto, ampliado para o direito empresarial, é assegurada pela Constituição Federal em seu artigo 22, inciso 1º, portanto, da Carta Magna de 1988. Esse artigo ele trata não só da competência exclusiva da União para legislar sobre diversos ramos do direito, como necessariamente ele vai tratar que as matérias ali esculpidas, elas tratam-se de forma autônomas e independentes uma das outras. Portanto, compete exclusivamente à União Federal legislar sobre. Então, inciso 1º, direito civil, ponto e vírgula, que na hermenêutica jurídica significa de forma autônoma, de forma independente, depois vem o direito comercial, ponto e vírgula e outros demais ramos do direito. Isto significa, portanto, que são matérias que não se confundem por terem foco, aplicação e objetivos diferentes entre o direito civil e o direito comercial, atual direito empresarial, mas que, logicamente, trabalham de forma complementares, porque uns conceitos utilizados do direito civil são reaproveitados em direito empresarial na evolução da aplicação do âmbito empresarial. Nesse sentido, portanto, nós temos que a nomenclatura correta a ser utilizada para a nossa disciplina em estudo é direito empresarial. Porque ela se mostra mais adequada do que simplesmente direito comercial, porque esta disciplina preocupa-se não somente com a atividade de intermediação ou produção de produtos, sejam materiais, ou bens de consumo, ou mercadorias, mas necessariamente, principalmente hoje também,
aplica-se a regulamentação e implicações legais nas atividades de produção de bens, mas no alcance da prestação de serviços. Dessa maneira, então, extraímos o conceito de empresário, necessariamente do artigo 966 caput do Código Civil, como já anteriormente salientado, onde lá fica assim esculpida a lição no Códex aplicado. Artigo 966 caput do Código Civil, conceito legal de empresário. Veja, considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Precisamos dissecar tal artigo para que, feita esta divisão e um estudo pormenorizado do mesmo, cheguemos à conclusão da resposta exata e da resposta correta para que o exame da ordem assim exige. Verifica-se apenas uma situação. O parágrafo único do mesmo artigo 966 começa da seguinte forma: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual ou de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Vamos entender primeiro o que é empresário, para não confundirmos com o parágrafo único, apesar de estarem no mesmo artigo legal. O empresário, ele vai ter alguns elementos que logicamente trazem a sua caracterização plena de acordo com o conceito legal do artigo 966 do Código Civil. E o que seria então a empresa? Veja, a empresa, ela então é a principal ferramenta de trabalho do empresário, que é o titular proprietário, formando o complexo do estabelecimento empresarial, e que se concretiza por meio de um conjunto unificado de bens corpóreos e incorpóreos. Percebam que a empresa então é formada de elementos corpóreos e incorpóreos. Corpóreos, maquinários, ferramentas, carros, prédio comercial, placas, funcionários, dinheiro no caixa, aplicações financeiras. Muito bem. E o que seriam, portanto, os bens incorpóreos? A propriedade industrial da empresa, mas que, apesar de ser incorpórea, acaba fazendo parte do patrimônio dessa empresa, do patrimônio desse estabelecimento comercial. Quais os exemplos que nós temos? Marcas, patentes, modelos de invenção, modelos de utilidade, logotipos, nome empresarial e o próprio ponto empresarial, que agrega muito valor ao preço de um patrimônio de uma empresa, portanto, de um estabelecimento comercial. Nesse sentido, nós temos então que do conceito do 966 do Código Civil, portanto, daquilo que trata com o empresário ser aquela pessoa que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, nós temos que extrair os seguintes elementos para entendermos corretamente esse conceito. Primeiro, o profissionalismo. Profissionalismo está ligado e subordinado em 4 pressupostos que são características do exercício profissional do empresário: habitualidade, pessoalidade, domínio das informações e monopólio, portanto, das informações sigilosas em relação aos bens ou serviços oferecidos pelo empresário ao mercado consumidor, agindo, portanto, esse titular empresário em nome próprio ou de forma associada. E, ou seja, o empresário ele pode ter sócios ou pode trabalhar de forma exclusiva e unificada. Uma EIRELI seria, então, uma forma unificada, e nós temos, então, aquilo que seria uma associação como uma sociedade limitada, uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade anônima. Esse empresário vai exercer de forma duradoura, permanente, tendo domínio e monopólio das informações para a organização da sua atividade empresarial. Isto é profissionalismo. Segundo, nós temos a atividade econômica organizada, que seria nada menos do que uma atividade prática lícita e idônea, ou seja, tendo da forma prescrita por lei
o objeto sendo lícito e os agentes capazes. Apta e voltada para gerar lucro para quem explora esta atividade de forma organizada e organizando quais fatores de produção. Mão de obra, seriam os funcionários. Capital, capital de investimento, capital de manutenção da atividade empresarial. Insumos, a escolha da melhor matéria-prima pelo fornecedor mais barato, com melhor qualidade de produto a ser industrializado. E por fim, a tecnologia a ser empregada no fator de produção. Qual é o fator de produção e quais seriam os índices de qualificação profissional? ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, enfim, dependendo da tarefa, seja da produção ou da prestação de serviços, nós teremos índices de qualidade para atendimento aos padrões internacionais de industrialização. Ainda nessa esteira, temos que a produção e a circulação de bens e serviços refere-se necessariamente à prestação de serviços e fabricação de bens, mas para que eles sejam intermediados, colocando-os a empresa e o empresário em circulação estes bens e serviços no mercado consumidor, para que estes promovam necessariamente geração de renda e riquezas no meio econômico e financeiro no nosso, portanto, território nacional. E por fim, a finalidade lucrativa desta atividade empresarial. O empresário ele não é uma pessoa que vai agir por voluntariedade nem por gratuidade. Necessariamente, quando você entra numa loja e quer adquirir um produto, traga-me o dinheiro que eu te darei o que tu queres. É assim que reza, portanto, a lei no mercado de livre concorrência empresarial. Dessa forma, finalidade lucrativa e atingimento de lucro é o objetivo maior que é buscado pelo empresário no exercício da sua atividade empresarial através da função da sua empresa na atividade mercadológica nacional. Finalizando a nossa experiência de aula e de análise de estudo hoje, observa-se que o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil explicita que uma profissão intelectual não se confunde com a empresarial, concluindo que atividades intelectuais, seja na linha pesquisatória, artística ou científica, não se consideram empresários porque não estão enquadradas no conceito legal estrito que é exigido pelo artigo 966 caput do Código Civil. Desta forma, não se enquadram e não são considerados entes empresariais. Finalizando, portanto, nós temos que a alternativa correta da pergunta feita pelo 17º exame da ordem seria a alternativa correta a C. Empresa é atividade econômica organizada para a produção e ou a circulação de bens ou de serviços. Empresário é o titular da empresa a quem exerce em caráter profissional. Esta é a correta, porque ela está exatamente enquadrada dentro do conceito do caput do artigo 966 do Código Civil, no qual nós já analisamos a mesma de forma contundente e aprofundada. A alternativa A é errada. Por quê? Porque a empresa e a sociedade com ou sem personalidade jurídica, nunca, necessariamente, a empresa tem que ter personalidade jurídica registrada nos órgãos competentes e o empresário não é pessoa natural ou jurídica. Ele é uma pessoa natural que na construção da sua empresa torna-se pessoa jurídica. Então daí já está errada a alternativa A. Alternativa B, também errada. Por quê? Porque a alternativa B, ela diz que qualquer atividade econômica na produção ou de bens e empresário, a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta atual de 100 mil, foge completamente do estudo do artigo 966 caput do Código Civil, porque a empresa não está destinada a qualquer atividade, ela é uma atividade organizada. E o empresário não necessariamente tem que ter uma receita bruta anual de até 100 mil reais para se encontrar no conceito de empresário. Então está fora. E por fim, errada também a alternativa D. Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercância. Empresário é pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos do comércio.
Não, pessoal, mercância faz parte do antigo Código Comercial, o que se remonta numa antiga teoria dos atos do comércio, não mais vigente. Portanto, resposta correta, alternativa C, já sublinhada e colocada na vertente. Agradeço e na próximo encontro voltamos a tratar novos temas de direito empresarial. Obrigado.